Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A vida ressurreta, tanto futura quanto presente, reside em Cristo. Qualquer que crer nele, embora possa morrer fisicamente, viverá de novo. E qualquer que desfrutar a bênção da vida espiritual presente por meio da fé nele, entrará um dia em uma existência imortal. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um enorme prazer voltar aqui para que eu e você possamos fazer as nossas reflexões a respeito de mais uma lição do segundo trimestre de estudos de 2025, portanto, lição de número 7, Eu sou a ressurreição e a vida. Antes de qualquer coisa, quero pedir gentilmente a você que não é inscrito no canal, está chegando por aqui, me ajude, inscreva-se, curta, compartilhe com o grupo da igreja. Fazendo isso, você me ajuda a continuar tendo condições de estar por aqui compartilhando com você algumas informações a respeito das nossas lições bíblicas dominicais. Dito isso, vamos logo para a nossa introdução. Nela nós temos a oportunidade de reconhecer mais uma vez um encontro particular de Jesus com mais um personagem. Se você se lembra bem, nós já consideramos que uma das características do registro do Evangelho de João é que, diferente dos outros, João faz questão de nos apresentar Jesus tendo encontros, diálogos com personagens específicos e encontros e diálogos particulares, que assim como os milagres são muito reveladores, visto que se concentram em alguns temas que acabam traduzindo algumas lições preciosas compartilhadas por Jesus. A segunda coisa que a gente compreende na introdução é a respeito dos propósitos para além dos milagres. Jesus faz o milagre, nesse caso, o da ressurreição de Lázaro, mas nós vamos compreender que o milagre não tem um fim em si mesmo. Junta-se ao milagre da ressurreição de Lázaro outros 6 que, na perspectiva de João, logicamente, são chamados de sinais, ou seja, traduzem, ensinam, compartilham lições. Outra questão a ser abordada na nossa introdução é essa roupagem, esse aspecto escatológico da ressurreição de Lázaro e que, claro, será abordado aqui nesta lição. A partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo. Cabe já aqui fazer uma observação muito pertinente a respeito da ressurreição do corpo. Uma das doutrinas distintivas do cristianismo é exatamente a ressurreição do corpo, porque coloca o cristianismo em total divergência, diferença com as linhas filosóficas gnósticas, que inclusive prejudicaram ao longo do tempo doutrinas do cristianismo, que pensa no corpo como algo mau, que precisa ser destruído, vencido. Nessa perspectiva, a morte é uma libertação desse invólucro mal, ruim. Portanto, pensar na ressurreição nesse contexto ideológico é totalmente desprezível. O cristianismo vê o corpo como criação de Deus, vê o corpo como propriedade de Deus, vê o corpo como instrumento de Deus. O corpo com seus membros na cruz foi comprado por bom preço.
o corpo será ressuscitado. Então não tem nada de maldade no corpo e muito menos razão para que se crie a perspectiva de que para o desenvolvimento da disciplina cristã, de uma vida santa, o corpo precisa ser morto, ferido, mutilado. Isso não cabe na perspectiva bíblica. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, o propósito de Jesus. E aqui nós vamos considerar, neste ponto, logicamente, o objetivo de Jesus e o fato de que ele vai além das circunstâncias, vai além do milagre no registro do capítulo 11, logicamente, do milagre que Jesus opera em favor de Lázaro. Nós somos apresentados a esse fato. Jesus não se prende às circunstâncias, Jesus não é conduzido pelas circunstâncias, Jesus não está preso às circunstâncias, seu poder não está limitado às circunstâncias, ele, muito pelo contrário, domina as circunstâncias. Ainda que Marta e Maria e Tomé e seus discípulos não tenham a compreensão completa de como ele se relaciona com as coisas, mas o controle, de maneira muito tranquila, está na sua mão, e o clímax, o ponto alto da história, manifesta isso. Jesus chama Lázaro para fora, de maneira que todos, logicamente, ficam surpreendidos. Primeiro subponto, o recebimento da notícia sobre Lázaro. Aqui nós vamos ter a oportunidade de compreender a especialidade do milagre de Lázaro, o lugar do milagre no registro de João, o ambiente hostil do capítulo 10 e o lugar da notícia. Sobre essa primeira reflexão a respeito do primeiro subponto, a especialidade do milagre de Lázaro, tem-se que nos evangelhos Jesus realizou diversos milagres de ressurreição. Uma das grandes diferenças é o fato de que Jesus conhecia e tinha por amigo o defunto. Os outros não eram conhecidos por Jesus. Os outros não eram amigos de Jesus. Os outros não tinham nenhuma relação de amizade ou uma relação mais particular de Jesus. O método utilizado para a ressurreição dos outros foi diferente. O relato da ressurreição dos outros foi diferente. Portanto, quando nós olhamos para a ressurreição de Lázaro, tanto a grandeza do registro, a grandeza da narrativa, a grandeza da história, como também a relação que Jesus tinha com o defunto, uma relação de amizade. Jesus sabe qual é a sua irmã ou suas irmãs, Jesus as conhece pelo nome, Jesus conhece-o pelo nome, faz com que, ao lermos o milagre que Jesus realiza em favor de Lázaro, façamos isso com certo tipo de atenção. A segunda coisa é a respeito do lugar do milagre no registro de João. Este é o último dos 7 sinais encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Por exemplo, no capítulo 9, o fato de que João explica Jesus como a luz do mundo está, entre outras coisas, ligado ao fato de que ele opera o milagre de abertura dos olhos. O cego passa a ver. E agora, como ponto alto, nas proximidades do momento fatal, nas proximidades do Gólgota, na proximidade da morte, Jesus manifesta, por meio do milagre de Lázaro, seu poder sobre a morte, se manifesta como a ressurreição e a vida. Alguns comentaristas têm o milagre que Jesus opera em favor de Lázaro como o ápice, como o clímax, como ponto alto do registro do Evangelho por João. Este milagre frequentemente é chamado de o maior
é um clímax adequado para as obras terrenas de Jesus. É o melhor exemplo do que Jesus pode fazer pelos homens, trazê-los da morte para a vida. Além do que, preste atenção para essa consideração, o lugar do registro. O capítulo 11, a história da ressurreição de Lázaro, cumpre uma função literária de transição. Depois do milagre de Lázaro, começa o que nós reconhecemos como a Semana da Paixão, os eventos últimos do ministério de Jesus. Então, o registro do milagre de Lázaro faz essa transição entre o ministério terreno de Jesus e esse último momento que vai conduzi-lo para a morte. Inclusive, o primeiro evento da Semana da Paixão, que é a entrada triunfal, é explicado a partir do que se sabe a respeito da ressurreição de Lázaro. Porque, entre outras coisas, a multidão que recepciona Jesus está lá, não essencialmente por Jesus, mas por certo tipo de curiosidade, porque eles sabiam que ele é quem havia ressuscitado Lázaro. E, se não me falha a memória, é próprio João que diz assim: eles foram lá por causa de Lázaro. E explica também que Lázaro passa a ser alvo do tribunal religioso, porque muitas pessoas estavam agora acompanhando Jesus em vista da sua ressurreição. Outra coisa que devemos considerar é o ambiente hostil do capítulo 10, que avança pelo capítulo 11 e explica algumas atitudes de Jesus no capítulo 11. Desde o capítulo 7, João registra uma série de informações que apresentam a hostilidade do ambiente que cerca Jesus. Por exemplo, capítulo 7, versículo 1, os judeus procuravam matá-lo. Capítulo 8, versículo 9, então pegaram em pedra para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Capítulo 10, versículo 19, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. 10:31, os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. Gostavam de pedra. 10:39, procuraram, pois, prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. Há quem diga que o aumento dessas hostilidades, à medida que Jesus ensina, vai demonstrando quem são os seus. Vai ficando muito claro, e eu acho que certamente João tem essa consciência, é o objetivo de João, que à medida em que Jesus vai se aproximando da Semana da Paixão, fica muito claro quem são as suas ovelhas e quem não são as suas ovelhas. Por que nós temos que fazer menção desse ambiente hostil? Porque esse ambiente hostil vai explicar a inquietação dos discípulos em relação ao fato de que Jesus determina ir até Lázaro. Tomé vai questionar a respeito da possibilidade de serem atacados no caminho, inclusive, de certa maneira, debochado, diz o seguinte: então vamos morrer juntos. Outra coisa que nós devemos considerar é o lugar da notícia. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava em Betânia, mas não era a Betânia da tenda de Lázaro, é outra Betânia ao leste do Jordão, onde muito possivelmente João Batista batizava. Jesus, depois do seu último encontro com a elite religiosa em Jerusalém, refugiou-se no mesmo deserto que protegera João Batista da intenção assassina deles. Inclusive, senhores e senhoras, a consideração desse ambiente hostil, a consideração do aumento da hostilidade, explica o fato de que Jesus não está nas proximidades de Jerusalém. Jesus, tal qual João Batista, no mesmo deserto, no mesmo lugar, está, em certa medida, refugiado. Refugiado por quê? Porque há uma consciência em Jesus, manifestada por João, de que não era a hora. Então, quando nós percebemos Jesus longe, distante de Jerusalém,
percebemos, né, a utilização dos mensageiros, essa consideração do tempo, a consideração inclusive das horas, o questionamento de Tomé, a incompreensão dos discípulos. Tudo isso está em torno do fato de que Jesus, como João Batista, está agora no deserto, se refugiando, distante de Jerusalém, dos adversários que procuram matá-lo. Segundo subponto, desapontamento de Maria e Marta. O lugar onde Jesus estava explica esse desapontamento. Então, o desapontamento de Marta e Maria reside onde? No fato de que Jesus, teoricamente, não chegou a tempo. Como é que se explica que Jesus não chegou a tempo na mentalidade de Marta e Maria? Que Jesus está refugiado dessa hostilidade. E aí se pergunta, ao longo da história da interpretação do capítulo de número 11, por que Jesus demorou? Tem gente que vai dizer, em primeiro lugar, que Jesus demorou porque ele queria encontrar Lázaro morto para fazer um milagre. Também, em segundo lugar, se afirmou que Jesus esperou porque a demora faria mais impressionante o milagre que ele pensava em realizar. Quem diga assim, se Jesus resolvesse chegar antes que Lázaro morresse, ele ia curar Lázaro. Seria um milagre, sim, mas sem muita expressão. Então, Jesus, essa é uma tese, essa é uma maneira de explicar essa demora de Jesus. Chegar depois de morto, isso faz com que o milagre seja mais impactante. A glória de ressuscitar alguém que tinha estado morto durante 4 dias seria muito maior. Mas nós não temos possibilidades, nós não temos razões bíblicas para crer em nenhuma e nem outra possibilidade de interpretação. Se nós olharmos para como João apresenta Jesus com aspecto de soberania, o Cristo de João é soberano. Ninguém comanda o Cristo de João. Ninguém diz o que Cristo vai fazer. Ninguém diz o tempo, ninguém diz a hora. Jesus, apresentado por João, é soberano, inclusive no jeito e na hora de fazer o milagre. Então, conhecendo isso, nós somos conduzidos a entender que Jesus demorou porque ele quis. Jesus demorou de maneira soberana. Jesus quis assim e ponto final. E aí nós somos conduzidos a reconhecer que é fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Na mente de Marta e Maria, houve um atraso. No plano soberano de Jesus, com morte ou sem morte, ele chegou na hora certa. O Cristo soberano de João destaca-se por realizar suas obras não em decorrência de algum tipo de pressão ou influência humana. Ele faz quando ele mesmo, com as suas razões, decide. Qual é o maior exemplo disso? É a transformação de água em vinho. O milagre da água transformada em vinho e a pressão dos seus irmãos para que ele subisse a Jerusalém são exemplos disso. Maria chega para Jesus e meio que diz que é o momento de fazer alguma coisa. Ele diz, não tem nada a ver contigo não. Eu sei o que fazer. Os discípulos, ou melhor, os irmãos de Jesus disseram para ele, é a hora de você subir a Jerusalém, está acontecendo a festa lá. Jesus não foi. O Cristo de João é um Cristo soberano. Então, se Jesus demorou na linguagem para ter coerência com o que João registra, não tem outro motivo. O motivo é soberania. Jesus quis chegar depois que Lázaro havia morrido e depois de ter passado
4 dias. Jesus não é mau, Jesus não é insensível, a história vai comprovar isso, porque Jesus chora, sente compaixão. Jesus não quer fazer espetáculo na porta de sepultura. Jesus demorou porque ele quis, estava no plano. O objetivo de João sempre é mostrar que Jesus não fazia as coisas porque o pressionavam, convenciam-no ou o obrigavam, mas sim porque ele escolhia fazer no seu devido tempo. E isso nos conduz ao terceiro subponto, o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. E aqui, a respeito do tempo, a gente inclusive pode tentar organizar a ordem dos eventos. Por exemplo, primeiro dia, o mensageiro chega com a notícia de que Lázaro está doente. Jesus decide ficar onde estava por 2 dias. Ele ficou 2 dias no lugar em que estava. No segundo dia, Jesus fica de forma deliberada onde estava. Terceiro dia, Jesus parte para a Judéia. Quarto dia, Jesus continua a sua jornada tomando sua rota costumeira direto através de Samaria, chegando a Betânia na tarde daquele dia. Ele é informado de que Lázaro estava morto havia 4 dias, independente de quando Lázaro morreu. Jesus não precisava voltar correndo para Betânia. A extensão do seu poder não é minimizada pela morte. Não importa se Lázaro morreu faz 4, faz 3. Jesus não é conduzido para Betânia sob pressão. Jesus não é conduzido para o lugar do milagre sob obrigação, ou a notícia do estado, da condição das coisas, faz com que ele fique obrigado a acelerar o passo. Não tem necessidade nenhuma. Jesus é o dono do tempo, e a distância entre ele e o que ele deseja fazer não desafia o seu poder. Não há distância para a manifestação do poder de Deus. Há quem diga que antes do mensageiro voltar para Betânia, Lázaro já tinha morrido, o que não é nenhum problema para Jesus. Vamos ao nosso segundo ponto, o encontro de Marta com Jesus. Aqui nós vamos ter a oportunidade de reconhecer mais um encontro transformador que se une aos outros encontros que nós já estudamos aqui, registrados por João. O encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com a samaritana, o encontro de Jesus e o diálogo de Jesus com o ex-cego de nascença, o diálogo de Jesus com Filipe, e assim nós temos junto a estes o diálogo de Jesus com Marta. Primeiro subponto, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Sobre esse encontro, em primeiro lugar, nós precisamos considerar que ele é totalmente compatível com a personagem. Compare Lucas 10, 28 a 32. Marta, ocupada, superativa. Maria, calma, contemplativa, permanecia aos pés do mestre. E a história é relatada com João. Jesus, entendendo a natureza de cada irmã, permite que Maria permaneça por algum tempo em casa, enquanto ele conversa com Marta fora da aldeia. Então, essa disparada, essa antecipação de encontro, de recepção que Marta faz, totalmente coerente com aquilo que é apresentado sobre ela, inclusive no evangelho registrado por Lucas. Não há uma cobrança de Jesus em relação à presença de Maria, ou se apresenta na história como se fosse um problema o fato de Maria não ter ido com Marta. Isso significa, entre outras coisas, que Jesus lida conosco de maneira específica e amorosa. O que a gente entende, em segundo lugar, sobre esse encontro?
é que ele é mais um encontro particular. De qualquer modo, parece que o Senhor quis conversar com Marta e que ele queria fazer isso longe do reboliço da multidão. Ele queria falar-lhe em particular, como ele conversou com Nicodemos em particular, como ele conversou com a samaritana em particular, como ele conversou com o ex-cego em particular, como ele conversou com Filipe em particular, e assim sucessivamente. Lembrando que esses momentos de diálogo particulares eram profundamente ensinadores, reveladores, o que nos conduz a entender a terceira informação a respeito do encontro, que se trata de mais um personagem que não compreende. Nicodemos não compreendeu, Samaritana não compreendeu, Filipe não compreendeu, e aqui Marta também não compreende. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu, não compreendeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Talvez esse seja o grande desafio da fé, ou de compreender o que Deus vai fazer. Isso certamente é o ponto de tensão da fé. Compreender o que Deus vai fazer. Segundo subponto, quando Lázaro ressuscitará? É o que se mostra como um dos pontos de tensão na conversa entre Jesus e Marta. O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo majoritário, porque vai ter gente no judaísmo que não vai acreditar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Já que nós estamos falando de Marta e a sua crença no âmbito religioso judaico sobre a ressurreição, eu acho interessante nós fazermos menção dessa relação da morte com o tempo na cultura judaica. Primeiro, existe na cultura judaica a crença na ressurreição dos mortos. É verdade que no Antigo Testamento essa doutrina não é muito clara, essa doutrina não é explicada, não tem assim uma quantidade enorme de versículos que esclarecem a crença, a doutrina, como vai ser, quando vai ser de ressurreição no Antigo Testamento. Não há. Nós somos obrigados a pensar, ou seja, selecionar um e outro versículo que dá a entender que no judaísmo cresce na ressurreição dos mortos. Ao lado da crença existe divergência, porque nos tempos de Jesus nós vamos compreender que uma das seitas principais do judaísmo, que é a seita dos fariseus, crê na ressurreição, mas saduceu não crê na ressurreição, e ambos se reconhecem judeus. A respeito da morte, do tempo na cultura judaica, tem-se que cria-se na cultura judaica que quando se morre, a alma sai do corpo, que nós cremos também, e fica, na perspectiva judaica, ali ao redor do corpo, como que esperando o momento para alguma coisa diferente acontecer, como se fosse uma espécie de rito de passagem para o mundo dos mortos. A alma fica ali, perto do corpo, durante 3 dias. Os rabinos acreditavam que a alma pairava perto do corpo por 3 dias. Depois não havia esperança de voltar à vida existente. E isso explica a crença no último dia que Marta tem. Porque já se passaram 3 dias, já está no 4º dia. É por isso que Marta diz o seguinte: eu creio que o Senhor vai ressuscitar, mas vai ressuscitar no último. Que
Em conformidade com a crença judaica, na mente de Marta, Deus poderia ressuscitar só se a alma estivesse ali nos arredores do corpo, ou seja, no espaço de 3 dias. Jesus não quer nem saber de crença, não quer nem saber de lenda, de rito. O Cristo de João, no capítulo 11, é poderoso sobre qualquer circunstância. Enquanto Marta, em conexão com a crença da cultura judaica, está dizendo, eu creio que o Senhor vai ressuscitar no último dia. Jesus vai ressuscitar quando ele quiser. Vai ressuscitar, inclusive, um dia após a crença judaica acredita que poderia acontecer algum tipo de milagre. Isso manifesta ainda mais a soberania e o poder de Jesus. E para ilustrar essa verdade, Jesus disse o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Pronto. Terceiro subponto, promessa de vida. E aqui nós vamos ter contato com 2 lições. Primeira, a lição da soberania e a segunda, a lição da promessa. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar como a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. As palavras eu sou são muito relevantes. Marta antes declarou a ressurreição como uma doutrina, um dogma atual. Jesus afirma que é como um fato identificado, como sua própria pessoa. Marta está pensando no evento. Jesus contrapõe Marta dizendo, não se trata aqui de evento, se trata de pessoa. Eu sou. Marta está pensando num calendário profético, no último dia. Jesus não está preocupado com o acontecimento no calendário. Não é sobre isso. É sobre a pessoa. Jesus diz, eu sou. Ele não diz, eu levantarei da morte, eu realizei a ressurreição, mas eu sou a ressurreição. Em sua própria pessoa, representando a humanidade, ele exibe o homem como imortal, mas imortal apenas por meio da união com ele. Marta está, e isso é totalmente compreensível, envolvida na relação da realidade humana e cultural. Jesus está dizendo para ela, não é sobre um evento. Eu sou. Não é sobre uma realização. Eu sou. Não é sobre as coisas. Eu sou. A ressurreição no milagre de Lázaro é Jesus. Não é um acontecimento, não é um evento marcado nas datas proféticas. É uma pessoa. A ressurreição não é um evento pelo qual se espera. É uma pessoa que já está. Segunda lição é sobre a promessa. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. E aqui Jesus apresenta para o estudante da palavra de Deus essa tensão entre o aqui e a eternidade. Sim, Jesus opera milagres aqui, Jesus ressuscita aqui, quem crê em Jesus já tem a vida eterna aqui, mas também terá. Então fica essa tensão entre o aqui, o que já está feito, e o que ainda não. Há quem diga que a relação entre o agora e a previsão futura, o tempo futuro, estão sobrepostas. Jesus está falando sim da vida aqui, Jesus está falando da vida eterna aqui, mas também está falando da vida eterna para além. Terceiro ponto, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Aqui, é claro, nós vamos ter a oportunidade de conhecermos algumas coisas mais específicas, partindo da compreensão da ressurreição de Lázaro, olhando agora não para Marta, não para Maria, não para Lázaro, mas para o fato, a ressurreição do corpo. Falaremos aqui do que se pode reconhecer como escatologia joanina, que, entre outras coisas, aborda a futura ressurreição dos crentes. Quando nós estudamos teologia do Novo Testamento, nós somos apresentados ao que os escritores do Novo Testamento falam sobre determinadas doutrinas. Em João, nós temos
especificamente no capítulo 11, com base na ressurreição de Lázaro, a oportunidade de reconhecer o que João pensa, o que João registra sobre a ressurreição dos mortos. Portanto, nós podemos falar de escatologia de João, visto que a ressurreição dos mortos é um evento escatológico. Primeiro subponto, a ressurreição do corpo. E aqui nós vamos, em primeiro lugar, compreender a doutrina da ressurreição do corpo em João. E nós vamos aprender que João nos ensina a respeito da ressurreição presente, ou seja, a ressurreição corporal de Lázaro. E aqui Cristo é apresentado como poder. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. Então, quando João registra a ressurreição de Lázaro, ele quer manifestar o poder de Jesus. Mas também, quando João registra a ressurreição de Lázaro, ele nos dá a possibilidade de compreender a ressurreição futura, que tem Cristo como garantia. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. Então, a doutrina da ressurreição do corpo faz parte do registro de João, faz parte da teologia de João, está registrada no Evangelho de João, apresentando esse lado poderoso de Jesus, que é a ressurreição do corpo agora, a exemplo de Lázaro, e apresentando Jesus como a garantia em vista da promessa da ressurreição dos mortos por ocasião de um evento específico, ou seja, a ressurreição última, a ressurreição escatológica. E ao lado de João, nós temos a possibilidade de considerar a perspectiva de Paulo, a perspectiva paulina da ressurreição. Enquanto em João nós temos o registro apenas dos discursos de Jesus, e nós temos dificuldade, certo trabalho para entender o que Jesus está dizendo, no registro paulino nós já somos apresentados a certo tipo de abrangência, explicação da doutrina. Ou seja, Paulo vai nos dar a oportunidade de nós entendermos, em primeiro lugar, sobre o alcance da ressurreição. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos. Todos os mortos, justos e injustos, ressuscitarão para terem um encontro com a justiça de Deus. Os justos terão um encontro com a justiça recompensadora e os injustos terão um encontro com a justiça condenadora, aquilo que a Bíblia chama de justa recompensa pelo que fizeram. Então, em se tratando de ressurreição dos corpos, todos os que morrerem vão ressuscitar. Só que aí nós temos certas distinções a respeito dessa ressurreição. A primeira delas é em relação ao tempo, porque a ressurreição do justo se dará por ocasião do arrebatamento. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os injustos ressuscitarão em outro momento. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final, quando os crentes vão estar com Cristo. Abro um parêntese para dizer que igreja arrebatada que está com Cristo por ocasião do juízo final não vai participar do juízo final. Quem vai participar do juízo final? Os que morreram em Cristo, ou os que morreram longe de Cristo, os que não professaram a fé, os pecadores, ressuscitarão para estarem diante do grande trono branco. Para ser salvo? Não. Para saber por que serão lançados
no estado eterno, que na linguagem metafórica apocalíptica é chamado de lago de fogo. Outra distinção é a maneira da ressurreição. Os mortos ressuscitarão, sim, justos e injustos. Mas há uma diferença, tempo. Os justos ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, os injustos por ocasião do juízo final. Outra distinção é a maneira. Os justos ressuscitarão com corpos glorificados. Pastor, eu vou ser diferente, eu vou receber um corpo assim e vou parecer um fantasminha, parecer o Gasparzinho voando na eternidade. Não, senhor. Você vai ser agora plena, perfeita e eternamente você mesmo. Com seu jeito, com as suas características físicas, com a sua distinção pessoal. Pastor, eu pensava que era diferente. Pensou errado. Como é que se explica isso? É olhando para Jesus, que é reconhecido como primogênito dos mortos ou a primícia dos que dormem. Ou seja, isto significa dizer que Jesus é o modelo dos que vão ressuscitar e habitar eternamente com Deus. Eu pergunto para vocês, a menos que Jesus decidiu não ser reconhecido, Jesus, pós-ressurreição, era reconhecido ou não como Jesus? Claro que sim. Os discípulos reconheceram, Maria Madalena reconheceu, todo mundo reconheceu Jesus, ou seja, ele ressuscita, tem um corpo glorioso, mas tem as suas características distintivas pessoais preservadas. E aí se responde a velha pergunta, lá no céu, eu vou reconhecer meu esposo, mamãe, meu irmão que morreu? Vai. Mas essa não vai ser a grande preocupação da eternidade. Ninguém vai chegar no céu e vai ficar correndo de um lado para o outro, procurando saber onde é que está a esposa, onde é que está a menina, onde é que está a menina, onde é que está tio, onde é que está... Não, a eternidade vai nos suprir eternamente. Essa preocupação de saber onde é que está pai, onde é que está mãe, onde é que está a esposa que morreu, é uma preocupação terrena. A glória da eternidade será maior do que estas preocupações. E os injustos, como vão ressuscitar? Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Eu sempre digo que os justos não ressuscitarão do jeito que estão, senão seria uma cena horrível. Gente faltando pedaço, gente com cara de despedaçada, um bocado de caveira vivo. Imagina a cena horrível. É só lembrar do clipe de Michael Jackson. Parece aqueles coadjuvantes do clipe do Michael Jackson horríveis. Não, a ressurreição será gloriosa. Agora, quem vai ressuscitar feio? Quem vai ressuscitar assim, a cena horrível, mais horrível de todos os tempos diante do juízo final, vai ser da ressurreição dos mortos que morreram sem Cristo. Segundo subponto, da morte para a vida. Sob uma ótica bíblica, e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. E aqui tem o velho debate sobre o que acontece entre a morte e a ressurreição. A Bíblia não se preocupa muito no Novo Testamento em explicar o que nós chamamos de estado intermediário. Mas há possibilidade de entender algumas coisas na parábola do rico e o Lázaro e desfazer algumas ideias, como o do sono da alma. Pelo contrário, a parábola do rico e o Lázaro demonstra que eles têm plena consciência. O rico tem plena consciência e Lázaro tem plena consciência. Isso também demonstra que no estado intermediário se tem uma espécie de custódia divina entre a recompensa eterna e a condenação eterna. Os custodiados injustos já sofrem antecipadamente e os custodiados justos já desfrutam antecipadamente de algumas bênçãos, até que, por ocasião do arrebatamento, eles desfrutem disto
plenamente por meio da ressurreição. Por que eu digo por meio da ressurreição? Porque o apóstolo Paulo demonstra que é impossível carne e sangue, corpo humano do jeito que nós conhecemos, viver no reino dos céus. Por isso há uma necessidade de um novo corpo. O novo corpo não é assim uma bênção que Deus vai nos dar porque Ele gosta da gente, porque Ele quer abençoar a gente. Não, é uma necessidade. O apóstolo Paulo diz assim, é impossível carne e sangue ver o reino de Deus. E no versículo seguinte ele diz assim, mas eis agora vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, há uma necessidade de nós deixarmos esse corpo com as características necessárias para viver aqui, para assumirmos um novo com as características necessárias para vivermos lá. Terceiro subponto, uma viva esperança. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora. Nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morrem em Cristo. Chamá-los-á da morte para a vida. E é interessante que chama a atenção para essa ideia do chamado. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala da trombeta. Trombeta toca, os eventos acontecem, os mortos são ressuscitados. A gente lembra de Ezequiel 37, quando de alguma maneira o profeta chama a existência, dá ordem, profetiza sobre os esqueletos e eles voltam a viver. A imagem de Jesus na porta da sepultura dizendo Lázaro vem para fora, chamando-o para a vida, pode prefigurar o chamado de Deus para a vida glorificada que os mortos em Cristo receberão na eternidade. Queridos e queridas, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua classe, continue comigo e que o nome do Senhor em todas as coisas seja glorificado.